Bom dia, meu querido. Deus abençoe a tua vida. Graça e paz abundante de Jesus sejam sobre você e tua casa nesse dia. Hoje é dia 5 de maio de 2022. Esse é o dia que fez o Senhor, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Meu nome é Leiva Martins, esse é o canal Novo e Vivo Caminho, e eu quero compartilhar contigo e fechar essa série de mensagens sobre a vida, obra e ordem de Jesus, falando especificamente sobre a ordem de Jesus para todo aquele que nele crê. E essa ordem se chama Fazei discípulos. É a ordem que Jesus deixa para todo aquele que o segue nessa caminhada de fé cristã. Fazei discípulos. O texto base e clássico que nós lemos, que nós temos para isso, é Mateus 28, de 18 a 20, onde Jesus, prestes a subir aos céus, ele disse aos seus discípulos: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Eu queria destacar, primeiramente, três sessões aqui nesse trecho. Existe uma ordem no meio, e essa ordem ela está no conjunto, entremeada aí com duas grandes garantias e promessas do Senhor para nós. Primeiro, ele afirma: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, isso provê um guarda-chuva de autoridade sobre nós, tremendo e poderoso. Toda autoridade está nele, em Jesus. E, como base, fundamento, Jesus coloca: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, veja, nós temos a garantia da autoridade, o poder, e nós temos a garantia da presença de Jesus conosco todos os dias. E nesse contexto, nesse conjunto protegido, nós temos o meio, que é a ordem de fazer discípulos. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então aqui Jesus deixa uma ordem, não é um convite, não é uma sugestão, é uma ordem para eu e você, todos que se chamam pelo nome de Jesus, para que a gente vá e faça discípulo. E a primeira pergunta é: você é um discípulo? Eu sou um discípulo? Como eu posso querer fazer discípulo se eu não sou discípulo? E isso, como a gente tem dito, é mais do que estar vinculado a algum grupo religioso, a alguma pessoa que acompanha a tua vida. É estar vinculado à videira, é estar seguindo a Jesus, modelando a Jesus na tua própria vida pessoal, individual. Claro que isso vai implicar em você estar conectado ao corpo de Cristo em algum nível, em alguma medida. Mas no teu coração, você é um discípulo de Jesus? Essa é a primeira pergunta. Se você não é, torne-se um discípulo. Se você é, então receba poder para fazer discípulos, né? Então, Jesus deixa essa ordem para todos nós: ide, vão, a ordem já foi dada, o comando já foi dado, vão. E como que a gente vai? Você precisa largar tudo e virar um missionário? Não, você já é um missionário. Se você está no corpo de Cristo, você já tem missão. E a sua missão é ser semelhante a Jesus e proclamar esse evangelho para que outras pessoas também venham para essa caminhada de Cristo. Então você já é um missionário, trabalhando, estudando, dirigindo, comprando, vendendo, ensinando, aprendendo, transitando. Você é um missionário e você precisa caminhar com essa consciência, porque senão você vai viver para si mesmo, você vai fazer o que todo mundo faz e não vai deixar resultado espiritual na sua trajetória. Não passe pela vida, marque a vida. Marque a vida das pessoas. Né? Não passe simplesmente pelas pessoas. Marque a vida das pessoas com algo eterno, algo de Deus que já está aí dentro do teu coração. Então vá, faça discípulos. Como fazer discípulos? Primeiro, antes,
Discípulos de todas as nações, no original etnia, de todos os grupos étnicos existentes hoje no mundo, Deus contempla e quer fazer discípulos na vida, nas populações de cada etnia deste mundo. Já falei para vocês, cerca de 16.600 etnias existentes hoje no mundo, um terço delas aproximadamente ainda não ouviu uma palavra ou foi apresentado a pessoa de Cristo. São grupos minoritários em termos numéricos, mas são grupos que Deus olha com amor e com graça e quer alcançá-los. São pessoas que sofrem por serem refugiadas, expulsas dos seus territórios ancestrais, por viverem os impactos das guerras, das fomes, das doenças, das mudanças climáticas. Tudo isso se acumula sobre essas pessoas rejeitadas. Mas Deus as olha com olhos de amor, porque Ele ama a todo mundo. E Ele quer que a gente saia dos nossos castelos urbanos e alcance essas pessoas com a graça, a unção, o poder e o evangelho do reino de Deus. Então, discípulos de todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, selando, né? Como nós já falamos do batismo, como resultado do arrependimento, né? Então, batizando essas pessoas, não é o pastor que vai batizar, é você que proclamou o evangelho a elas. Você tem essa missão. Jesus já deu essa missão a cada um de nós. Vá, proclame, leve para o arrependimento essas pessoas e batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cele sobre elas essa filiação e esse pertencimento ao reino de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então existe também uma graça de ensino e de testemunho sobre cada um de nós. Se você recebeu algo de Deus, se você é alvo de um milagre de Deus, você tem autoridade para proclamar esse milagre e este ensino. Você tem poder para isso, porque você provou e viu que o Senhor é bom, então você pode oferecer o Senhor para outras pessoas também. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E Jesus ordenou diversas coisas, sendo a principal delas o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, disse Jesus lá em João 13. Então, isso é um mandamento que nós, discípulos de Jesus, precisamos proclamar e ensinar para aqueles que vêm para o reino de Deus. E Jesus garante a presença. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós já falamos que essa presença de Jesus em nós agora, ela nos é dada por meio do Espírito Santo, porque Jesus, vamos dizer assim, corporalmente está no céu, ressurreto com seu corpo glorificado, mas espiritualmente ele está conosco aqui agora por meio do seu Espírito Santo, que é a essência do próprio Jesus no meio da igreja. Aleluia! Então, ele nos deu essa ordem, fazer discípulos. Um discípulo é alguém que crê em tudo o que Cristo diz e faz tudo o que Cristo manda. Crer em tudo o que ele diz, fazer tudo o que ele manda. Aqui eu me lembro de um hino antigo que a gente cantava no tempo da adolescência na Igreja Batista, que dizia: crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. É um hino que se canta nas denominações históricas e ele traz essa verdade do que realmente é a essência de um discípulo. O discípulo crê e observa tudo quanto Jesus ordena. Me lembro também de uma palavra que eu ouvi do Jorge Mitian, né, apóstolo da Argentina, veterano no Evangelho do Reino, né, quando ele disse assim: eu leio e creio. Né? É simples, eu leio e creio. E é assim, eu acho que essa fé simples, genuína e efetiva, a gente precisa restaurar hoje em dia. Crer e observar, ler e crer no Evangelho do Reino de Deus. Esse é o discípulo. Essa palavra discípulo, ela significa seguidor, aprendiz ou aluno. Alguém que se referencia no modelo e procura seguir aquele modelo, imitar aquele modelo. Não tem problema nenhum em você ser imitador de alguém, desde que seja uma pessoa certa. E quem melhor do que Jesus como modelo para a gente imitar? Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja a ousadia do apóstolo. Será que algum de nós teria coragem de fazer essa afirmação?
Aí fica a pergunta para a nossa reflexão. Mas, independente disso, imite a Jesus Cristo. Veja como ele agiu, reagiu, falou, calou, né? Deu, recebeu. Imite a Jesus Cristo. Você não tem erro. Não vai ter problema em você imitar a Jesus Cristo. Então, discípulo é o seguidor, aprendiz ou aluno. Esse termo aparece cerca de 250 vezes no Novo Testamento. E é o termo que expressa com mais exatidão a realidade de alguém que se dispôs a morrer para si mesmo e viver para Deus. No Novo Testamento original não tem uma dissociação entre crente, cristão e discípulo. É a mesma coisa. Não cabe, é inconcebível na mentalidade do Novo Testamento alguém que se diz crente, seguidor de Jesus e que não seja discípulo dele, né? Com o tempo, a religião foi que fez essa separação na caminhada da igreja cristã. Mas o discípulo é alguém que assumiu o compromisso de seguir a Jesus e de ser completamente dedicado e comprometido com ele. Não é uma pessoa que está tentando ser comprometida com Deus, é uma pessoa que fez um compromisso e se permite ser transformada segundo a imagem de Jesus por meio do Espírito Santo, né? Então, o discípulo é esse seguidor de Jesus que entregou tudo a ele, né? E eu já falei, né, a forma como é feito um discípulo, né? Primeiro você tem que ir, você tem que proclamar, você tem que conduzir, né? Primeiro você mesmo, e agora eu estou falando nessa questão de você que já é discípulo ir e fazer novos discípulos. Você tem que apontar para aquilo que nós falamos da porta do reino: arrependimento, batismo nas águas e dom do Espírito Santo. Tem que conduzir a pessoa ao arrependimento, né? A ela reconhecer e renunciar à sua independência com relação a Deus, a sua desobediência com relação a Deus e a sua incredulidade, que é o pecado de Adão, o pecado original, né, que a gente fala popularmente, o pecado de Adão, foi o pecado de chamar para si o arbítrio de decidir o que era bem e o que era mal para a sua vida. É interessante porque esse pecado realmente ele existe e ele é bem consciente na vida das pessoas. Recentemente eu li um artigo de jornal de uma pessoa que é transgênero, né, que mudou de gênero e tal, não sei o quê, falando que ela teve uma caminhada espiritual numa denominação há algum tempo, mas ela se questionava: por que que eu tenho que ser desse gênero? Por que que eu tenho que agir assim? Por que que isso? Por que aquilo? E ela fala na entrevista, né, a pessoa fala na entrevista: até que eu decidi eu mesmo fazer as minhas escolhas do que era bem e do que era mal, né? Eu achei interessante porque é justamente esse o núcleo central do pecado original. O homem chamou para si qual a sua decisão de bem e de mal. E assim essa pessoa falou que conscientemente ela rejeitou a religiosidade, a religião, segundo ela, né? Porque ela não quis abrir mão dessa escolha para a sua vida, e ela passou a fazer as suas escolhas de bem e de mal, e a guiar segundo o que o seu coração lhe dizia para ser e fazer. Então, veja que esse pecado ele resiste, né, na humanidade o tempo todo. O discípulo é alguém que abriu mão dessa escolha. Veja que isso é muito sério, isso é muito forte. Abriu mão dessa escolha e depositou essa escolha no arbítrio do Senhor, né? Para que o Senhor decida o que é bem, o que é mal para a sua vida. E assim você acaba alinhando a sua vontade com a vontade de Deus. Então, o discípulo é alguém que rejeita tudo aquilo que Deus chama de mal e que acolhe tudo aquilo que Deus chama de bem, né? Esse é o discípulo de Jesus. Então, o arrependimento, você abre mão desse poder de escolha, você renuncia à incredulidade, à desobediência, né? E à independência de Deus. E você se torna dependente, obediente a Deus e exerce fé na palavra e no caráter de Jesus. Depois você é batizado, né, como um testemunho público dessa entrega radical e profunda da sua vida ao Senhor. Você é integrado ao corpo de Cristo por meio do batismo, do arrependimento, o batismo nas águas, onde você testemunha publicamente que Jesus Cristo é o teu Senhor, para a glória de Deus Pai, e você é recebido
nessa família eterna de Deus. E depois ensinando-os a guardar todas as coisas. Esse corresponde ao processo da santificação. A santificação ela começa na conversão com um ato, depois ela percorre toda a sua caminhada cristã enquanto você estiver na terra, nesse processo da santificação, em que coisas velhas vão passando e coisas novas vão se apropriando e se manifestando na tua vida, né? Água suja vai saindo, porque a água limpa vai entrando e vai purificando o teu interior. Tito, né, capítulo 2, fala sobre isso, lavar regenerador do Espírito Santo na nossa vida. E depois a salvação ela é consumada no dia do retorno de Jesus, quando os que estiverem mortos serão arrebatados e transformados o seu corpo glorificado, e aqueles que estão vivos subirão e serão transformados. Então, essa consumação da salvação, né, ela vai acontecer com o discípulo de Jesus. Então, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. É o governo de Deus, é a renovação da mente, né? Tudo que você faz ou deixa de fazer na caminhada cristã, ela é resultado dessas duas coisas. O governo de Deus que você recebe sobre a tua vida, em obediência, em fé ao Senhor, em submissão ao Senhor, e a renovação do seu entendimento, para que conceitos, preconceitos, imagens, equívocos a respeito da vida de você mesmo, das pessoas, do mundo, isso tudo seja transformado pelos conceitos da palavra do Senhor. E aí você age conforme o Senhor quer. Você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus por meio da renovação do teu entendimento, da tua mente. E aí você segue, né, na caminhada cristã, sendo realmente um verdadeiro discípulo de Jesus. E aí a gente, hoje em dia, né, a nossa sociedade, em grande parte ela já ouviu falar de Jesus, já teve um conhecimento a respeito de Cristo, mas na sua grande maioria a gente não tem muitas pessoas incrédulas. Na verdade, a gente tem muitas pessoas que vivem uma religiosidade. Talvez esse grupo de pessoas que vivem religiosidade seja maior do que o grupo de incrédulos mesmo. E o grande desafio que eu vejo hoje na igreja cristã, falando em termos de Brasil, desse contexto majoritariamente urbano, né, dessa cultura que nós vivemos, o grande contexto é reavivar essas pessoas para um modo de vida realmente significativo como discípulos de Jesus verdadeiros, como pessoas que vivem uma fé viva e prática. Porque a fé hoje em dia no Brasil está tão banalizada e tão desmoralizada que essa mensagem soa como uma mensagem antiga, tipo, eu já conheço isso aí, eu não tenho expectativa positiva nenhuma nessa mensagem, eu não quero essa vida, né? E falta-nos ainda, em quantidade suficiente, discípulos genuínos de Jesus que levantem a bandeira do evangelho genuíno e digam, não, o evangelho é real, o evangelho é vivo, a palavra de Deus é viva e eficaz, e existe algo muito mais além, muito mais profundo do que a religiosidade e as decepções e o mercantilismo predominante que a gente vê muitas vezes no evangelho que é massificado por aí. Existe um evangelho genuíno que precisa ser proclamado e vivido e experimentado pela igreja brasileira hoje em dia, para que mais e mais discípulos de Jesus se levantem no meio da nossa nação brasileira. Então, você que é um genuíno discípulo de Jesus, o que fazer quando você encontra pessoas que vivem essa religiosidade, né? Que, eu já conheço essa mensagem, eu não quero me aprofundar, não sei o que e tal. Leve essas pessoas ao arrependimento genuíno, à renúncia da independência, da incredulidade, da desobediência, para que elas realmente experimentem o que é viver sob o governo de Deus. Verifique, né, como a gente diz no nosso jargão popular, verifique a porta, né? Veja se a porta realmente está bem alinhada, veja se passou realmente por um arrependimento genuíno, veja se o batismo nas águas foi realmente um batismo, veja se ela tem a experiência da presença e do poder do Espírito Santo em sua vida, né? Isso é importante verificar. Outra coisa, fale de você mesmo, da tua experiência, da tua vivência como
alguém governado por Deus, alguém submetido ao governo de Deus. Nada melhor do que o testemunho de alguém para atestar a veracidade do evangelho, né? Nada melhor do que você dizer, olha, eu vivia dessa forma, eu pensava dessa forma, eu praticava dessa forma, mas agora em Cristo eu vivo, penso e pratico dessa e dessa outra forma, alinhado com a palavra de Deus. Testemunhe da tua transformação. Isso impacta a vida das pessoas, né? E desafia essa pessoa a sair da religiosidade. Desafia essa pessoa a parar para pensar no seguinte, tá, você teve uma decepção, você não quer se aprofundar, você acha que não é bem assim, mas você vai viver o resto da sua vida com a interrogação, será? Será que é só isso que Deus tem a oferecer? Será que não existe algo mais profundo, genuíno, verdadeiro, significativo para eu experimentar na minha vida? Né? Proporcione esse benefício da dúvida, como se diz, né, a essa pessoa, para que ela seja instigada a buscar mais de Deus, para que ela seja instigada a provar maiores alturas em Deus, voos mais altos em Deus, e assim ela vai poder dizer, não, realmente existe uma vida mais elevada, eu provei e vi que o Senhor é bom e eu quero viver isso constantemente na minha vida. Desafie essa pessoa a sair da religião e partir para o espírito e vida da prática cristã em nome de Jesus. Então, essa é a ordem que Jesus deixou para nós. Tudo que a igreja precisa fazer hoje é obedecer à ordem do Senhor Jesus. Fazei discípulos. Aleluia. Tudo que a gente precisa hoje é resgatar a essência. Eu sei que essa palavra discipulado pode soar desgastada na vida de muitas pessoas aqui que já passaram por modelos e modelos de discipulado, como eu já passei. Mas eu entendi, depois desses turbilhões todos, de que eu preciso ser discípulo de Jesus. Jesus é um modelo que nunca me decepcionou e nunca vai me decepcionar. E eu me referencio e me apego e me modelo à sua vida, na minha vida. Então, tudo que a igreja precisa fazer hoje é obedecer a essa ordem. Fazei discípulos. Que em nome de Jesus nós sejamos discípulos de Cristo e façamos muitos discípulos para Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Agradeço a você mais uma vez, você que perseverou até essa última ministração. Parabéns para você, que Deus te abençoe. E eu faço votos mesmos para que toda essa série de mensagens possa mexer com o teu coração, abalar o teu coração e motivar você a seguir a Jesus de uma maneira mais apaixonada, viva e real na tua caminhada diária em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez de todo o meu coração por ouvir essa palavra. Se ela fez sentido para você, eu peço que você multiplique essa palavra com pessoas da tua convivência, do teu círculo de amizade, de igreja, de relacionamento, e que o evangelho do reino de Deus seja proclamado em nossa geração para todo aquele que precisa ouvir essas verdades. Amém? Que Deus te abençoe. Aqui nós encerramos essas ministrações da quinta-feira, mas seguimos com as ministrações da segunda-feira na leitura bíblica anual, né? Em algum momento, provavelmente no segundo semestre, nós vamos retornar com 2 ministrações semanais. Nós vamos discernir o que o Senhor tem para o próximo semestre, né? Vamos seguir com a leitura bíblica segunda-feira e em outro dia da semana nós vamos seguir com outras ministrações especiais, como nós fizemos agora, Vida, Obra e Ordem do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, obrigado por ter ouvido essa palavra. Tenha um excelente restante de semana e seja luz.